Fala galera, estamos aqui no segundo episódio do Na Súmula Cast do Furacão, comigo mesmo, Gustavo Magalhães. E hoje comentaremos um pouco sobre o jogo passado do Atlético contra o Londrina, a demissão do Osório e, claro, a chegada do novo técnico do Furacão, Cuca. Bom, sobre o jogo, o Atlético chegou a criar algumas chances, mas o principal destaque do Furacão foi o goleiro Bento, que foi muito acionado, fez excelentes defesas e fez a total diferença no resultado do jogo. Mas aos 43 do segundo tempo, numa jogada de contra-ataque, o Londrina faz o gol da vitória, gol de Henrique. E não há de se negar que esse jogo foi fundamental para a demissão do Osório. Claro, já havia desgastes por partidas anteriores, em que o treinador colocava jogadores em posições alternativas e não tinha um elenco fixo, porque não dava para saber quais são os jogadores titulares na visão do Osório. E tanto que Mastroeni não chegou a jogar essa partida. E bom, durante a coletiva, o Osório ele foi muito contraditório, porque o Osório disse que o Atlético não gerou muitas chances de gol e que o Londrina foi superior e que faltou o jogo ofensivo para o Furacão. Porém, o treinador, o antigo treinador no caso, entrou com 4 volantes: Eric, Fernandinho, Christian e Felipinho. E ele disse que 2 ou 3 desses jogadores podem ser mais ofensivos. Porém, se ele quer um time ofensivo, ele teria que colocar no máximo 2 volantes e apostar mais em meias armadores, como o Zapelli, por exemplo. E o Osório disse que ele prefere um time que exija menos do goleiro e que seja menos vulnerável. Bom, ele, com o tempo de trabalho que ele teve, ele já poderia ter resolvido essa questão. E ele teve alguns jogos para demonstrar o trabalho, mas era um trabalho que não progredia. E essa derrota para a Londrina acaba sendo muito ruim para o Furacão, porque não se pode perder para um time que joga a terceira divisão. Tanto que o Atlético, por ter se classificado em primeiro, ele pegou o 8º time, o último time a se classificar. E, por exemplo, o Coritiba chegou a pegar o Cianorte fora de casa, e o Coritiba goleou de 4-0 e com o Leandro Damião fazendo gol. Algo totalmente contrário no Atlético, porque o Osório disse que por questões pessoais não colocou o Mastroeni. E o Mastroeni poderia ter feito sua parte e ter feito gol. A gente contratou o Mastroeni, a gente sofreu para contratar o Mastroeni para ele jogar e fazer gols no clube. Um cara com o desempenho dele ano passado no América, fazendo 9 gols na Sul-Americana, ele tem que ser o titular do time. E bom, algo que o Osório falou que eu acho que é muito... Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas ele fez uma comparação do Paranaense
com a segunda divisão inglesa. Sendo que, bom, é complicado fazer essa comparação, porque o Paranaense é composto por times que... alguns que não jogam a segunda divisão do Brasil, assim. E ele fazer essa comparação com a segunda divisão inglesa é complicado, porque os 3 times da segunda divisão que sobem, da segunda divisão inglesa no caso, sobem para jogar a Premier League. Então é complicado comparar assim. Ainda mais essa comparação. Bom, com isso aconteceu a contratação do novo técnico do Atlético Paranaense, Cuca. E essa é uma contratação polêmica, assim. Por toda a questão que envolve o Cuca. A questão pessoal dele, de nos anos 80, numa excursão que o Grêmio fez para a Europa, ele ter cometido crime de abuso sexual a uma garota de 13 anos. Não só ele, como outros jogadores do Grêmio. E... claro, o Cuca chegou até ser preso por pouco tempo, assim. Mas depois ele foi solto. Ele foi sentenciado pela justiça suíça na época. Mas como o Brasil não extradita os seus cidadãos, ele chegou a não cumprir essa pena. E... bom, Cuca seguiu a vida dele normalmente por vários anos, sendo técnico do Atlético Mineiro, ganhando a Libertadores, e viveu a sua vida normalmente. E uma coisa que dá pra se ressaltar é que a mudança de mentalidade da sociedade e a pressão da sociedade fez a total diferença nesse caso, porque isso fez com que o Cuca, que teve a última passagem dele pelo Corinthians por 6 dias, fosse demitido do Corinthians, e fez com que ele mesmo fosse atrás de resolver essa questão. Resolver entre aspas, né? Porque ele acionou seus advogados, sua equipe de advogados, para reaver o caso, conforme ele disse em entrevista ao Atlético, né? E só que, pelo fato do crime ter prescrevido, o caso foi anulado. E, bom, anulação, ela não quer dizer inocência. E teve o caso, teve a comprovação que havia sêmen dele na vítima. E isso é uma questão muito forte, assim, um caso muito delicado. Bom, a contratação dele, até mesmo antes dele resolver essa questão, no ano passado, já era esperada, de certa forma. Já dava pra se esperar que uma hora, se abrisse a oportunidade, o Cuca seria técnico do Atlético. E, bom, essa questão do Cuca, ela foi recebida, assim, pela torcida de forma dividida. Porque tem pessoas que falam que por ter a situação judicial ter sido resolvida, tá tudo bem, apoia o trabalho dele, apoia a contratação dele. E tem pessoas, por saber que o processo foi anulado e que ele não foi considerado inocente no caso, tem uma posição contrária, assim, de desaprovação.
E bom, a questão do Atlético Paranaense com esses casos é um pouco delicada, assim, porque o Atlético mesmo chegou a fazer a contratação do Marcinho, que após ele ter causado um acidente de carro que ocasionou na morte das pessoas envolvidas. E bom, é uma questão delicada, mas bom, eu entendo mais ou menos a contratação dele pela questão profissional, é claro, de que o Atlético precisa de resultado, precisa de alguém competente para assumir o comando do clube e alguém com uma carreira vitoriosa, muito experiente em Libertadores, por ter ganho a Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro e por recentemente, em 2020, ter chegado na final da Libertadores com o Santos que vivia um caos assim administrativo, e o time com algumas peças chegou até a final da Libertadores, o que foi muito surpreendente, desbancando Boca. E bom, o Cuca ele tem títulos relevantes, que nem eu falei anteriormente, a Libertadores em 2013. Ele tem 2 campeonatos brasileiros, em 2016 e 2021. E uma Copa do Brasil. E bom, um técnico com a experiência dele, eu acho que, claro, a questão do futebol pode ser útil, e eu acho que daria pra ganhar a Sul-Americana. Só que é uma questão muito complicada, porque eu não sei como que a torcida vai receber durante os jogos, o público que vai estar lá vai receber a situação. Claro, dessa vez é uma questão que ela tá numa situação diferente do que foi no Corinthians. Porque no Corinthians a situação do processo, a situação do caso não tinha sido resolvida. Por mais que o Cuca, foi considerado, aqui o processo dele foi considerado anulado, a situação de justiça foi resolvida, porque não tem o que fazer. Até o Cuca comentou que ele deveria ter resolvido essa questão antes, porém ele foi um erro muito grave dele de não ter resolvido antes, porque a gente poderia descobrir a situação do processo, se ele fosse considerado inocente ou culpado. E bom, pelo fato da situação de justiça ter sido resolvida e que não vai dar pra voltar atrás, é uma situação diferente da do Corinthians. E eu acho que isso, na minha opinião, isso pode prorrogar a permanência dele no clube. Porque a questão judicial já não vira mais argumento e vira mais uma questão moral. E bom, é complicado porque eu fico pensando, e se o Cuca ganhar um título pelo Atlético? Vai ser uma situação, tipo, sei lá, uma situação complicada, porque, claro, o cara ia ter ganho o treinador ia ter ganho um título pelo clube no ano do centenário. Só que, pô, é diferente, porque quando ele ganhou seus títulos, não era comentada essa questão judicial. As pessoas meio que esqueceram, entre aspas. Então era tranquilo. Mas agora, com toda essa situação, se torna um pouco complicado. E bom, com o Cuca eu espero que o time desempenhe um bom futebol, ainda mais contra as equipes do Paranaense. E ele vai ter tempo de... vai ter um bom tempo até... quer dizer, vai ter um tempinho ali até a Copa do Brasil. Até o começo das competições no geral, né? E
Tanto que a vinda do Cuca fez uma diferença, assim, em relação a um jogador, ao Kaká, que ele tava para ir para o Corinthians. Só que agora, o Cuca, que ele chegou a assumir hoje... assumir hoje não. Ele vai chegar a assumir amanhã o treino já vai trabalhar normalmente. Ele pediu para avaliar a situação do Kaká. Ou seja, talvez o Kaká não vá para o Corinthians. Ainda a situação é incerta. E, bom, eu espero que o Cuca coloque jogadores nas posições ideais e dê ritmo a um time titular. Porque isso é fundamental para ritmo de jogo, desempenho dos jogadores também. E eu espero que o Atlético, logo na partida de volta, já contra o Londrina, ganhe com facilidade, assim, porque... Claro, tem a questão de... Seria o primeiro jogo do Cuca, mas eu acho que o elenco consegue dar conta, porque é um elenco bom. Com o Osório dava a impressão que o elenco não era tão bom, porque o futebol não desenvolvia, não era fluido. Mas com o elenco que o Atlético tem, se colocar todos os titulares, eu acho que dá pra ganhar do Londrina, não dá pra se classificar. E pensar nas outras fases do Paranaense. E, bom, eu fecho por aqui o programa de hoje. Comentamos sobre um pouco do jogo contra o Londrina, a demissão do Osório e a vinda do Cuca. Eu agradeço ao público que esteve aqui. E é isso. Tenha uma boa semana.